para que todos os nossos órgãos fiquem no seu lugar certinho. Então, nesse momento, nós vamos respirar para a gente deixar a ansiedade. Eu sei que todos que vêm aqui já sabem que acaba a tarde que eu vi, o outro ano, estava aqui. Então, nós vamos respirar. Eu quero convidar você a fazer assim, olha. A primeira coisa que nós vamos fazer é isso assim, ó. Você vai respirar e vai subir seu ombro. Quando você inspirar, você vai descer seu ombro. E vai concentrando o seu corpo. Tá? Vamos lá junto? Vamos respirar todo o ar que está aqui. Nossa, mas pega a coluna. É bom mesmo. De novo. Vai, quero mais. Vai descer em casa direto. Agora vamos respirar devagar, sentindo a sua respiração, sentindo o seu coração. Sinta a sua respiração, bem devagarzinho. E vem soltando o ar bem devagar. De novo. Agora que você já respirou, ou que seja no seu cérebro, eu quero que você, em nome de Jesus, levante as suas mãos e comece a adorar ao Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Deixa o Espírito Santo de Deus agora tomar a sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar em você. Deixa que o Espírito Santo de Deus penetre no seu coração, na sua mente. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei dos seus problemas, eu não sei da sua ansiedade, mas eu quero saber que Jesus está neste lugar. E eu estou sentindo a presença dele neste momento. Não que ele não estivesse aqui, não que ele estivesse sentindo a presença de Deus, mas ele está neste lugar. Sinta o vento do Espírito tocando em você, passando no seu rosto, e adora esse Deus. Adore esse Deus, adore. Levante as suas mãos e adorem ao Senhor nesta hora. Deixa Deus tocar em todos os seus órgãos. Deixa Deus tocar na sua mente, nas suas emoções. Deixa Deus tocar em você, porque Ele quer te curar. Ele quer curar suas emoções aqui nessa noite. Aleluia! Ouça esse hino, nós já vamos ler a palavra, mas adore o Senhor. Oh, glória! Não, ela cantava mesmo, mas adore, não perca a primeira piada, não. Respire, inspire. Nós acabamos de comer uma comida deliciosa. E se a gente não respirar, nós vamos ficar com ela aqui, né? A minha já foi. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Tu estás aqui. E logo depois que nós ouvirmos esse hino, ele tocava, tua palavra é luz para os meus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés, tua palavra é, fale para o Senhor, luz para os meus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Aleluia! E o teu amor é como a doce água que veio em mim, como em meio a um deserto. Eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Para que o
corações. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Deixa a palavra do Senhor valer a tua vida. Aleluias. O Espírito de Deus enche este lugar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, eu tenho uma apostila aqui que é muito abençoada. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos ali atrás. Que o Espírito Santo encha cada dia mais os irmãos. Eu tenho uma apostila aqui que fala sobre a baixa autoestima. O amor próprio. Amém? Eu tenho uma apostila aqui também. Eu tenho uma apostila aqui também sobre o autoconhecimento. Se você quiser adquirir, ele é muito bom. Ela é muito boa e vai te ajudar. Amém? Eu tenho certeza disso. Todas as duas também. Sobre dependência emocional. Essa dependência emocional aqui, eu ainda não fiz mais cópias dela. Mas autoconhecimento e autoestima eu tenho ali. Vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia e vamos ficar de pé para a gente ler um versículo só também. Depois eu vou ler outros versículos. Aleluia. Aqui em Ruth, né? Que foi o tema dessa festividade para mulheres e homens também. Então, Ruth 3, versículo 8, está tudo voando. Amém? Que o meditador do céu está ligado. Obrigado, tá, irmãos? Pela ajuda. Aqui em Ruth, livro de Ruth, capítulo 3, versículo 8, diz assim: e aconteceu no meio da noite, o homem se sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: quem é você? E ela respondeu: sou Ruth, sua serva. Estenda sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu, correndo para um lado e para o outro, porque além de ser serva do Senhor, pastora, sou mãe, sou vó, terça-feira e quarta-feira eu ainda cuido do neto meu que tem 11 anos. Há 11 anos ajudo a cuidar dele. E faço atendimento. E a gente vai, Deus vai dando força, né? E a idade pesa também, né? Que já estou com uns 60, né? A idade vai pesando um pouquinho. Mas o Senhor tem estado conosco e a gente tem sentido que Ele é fiel na nossa vida. A cada dia Deus tem sido fiel e mais fiel ainda. O Senhor tem se mostrado fiel. E a palavra resgate, ela fala de remidor. A irmã, né, eu li na revista Resgate, não é? Falando sobre resgate. Eu achei interessante a gente ler aqui também, livro de Ruth ainda, mas no capítulo 1, no versículo 19, diz assim, ó: então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E elas, mulheres, perguntavam:
E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Porém ela dizia: não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Porque então queres me chamar de Noemi? E o Senhor deu testemunha contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu. E assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabe, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Amém? Eu achei interessante ler esse versículo aqui. Confesso que hoje ontem, mas ontem eu estou precisando de voltar. E a luz está bem fraquinha. Confesso e me chamou muita atenção esse versículo do capítulo 1. Que Noemi sai com o marido, né? Vamos falar de Ruth, as coisas boas, mas temos que lembrar do começo da história. Saiu Noemi com seu marido e 2 filhos para Moabe. Saiu de Belém, que lá estava ruim, passando necessidade, deu fome naquele lugar, e eles foram em busca de algo melhor. Você nunca ouviu uma história assim? Que a pessoa saiu de um lugar para melhorar e chegou num lugar que piorou? Porque muitas vezes quando a gente sai sem a direção de Deus, quando a gente sai da direção de Deus, sai sem consultar a Deus, ao invés de melhorar, as coisas pioram. Então elas saíram. Ele saiu, aquele homem, o chefe da casa, saiu. Vou levar minha família, vou tirar minha família daqui, está com fome, vamos para aquele lugar lá, que lá tem pão, lá tem alimento, então vamos. Mas chegou e morreu. E os seus 2, eles chegaram lá, construíram tudo, mas depois ele morreu os 2 filhos, e ficou só Noemi viúva com as 2 noras. Tem época e vez e tempo da nossa vida que as coisas só vão de mal a pior. Elas não melhoram. Mas nós temos que consultar a Deus, buscar a Deus. E o interessante é que mesmo essa mulher que foi na obediência do marido, né, que ela foi acompanhar o seu marido, ela foi resgatada por Deus. Eu vi o resgate de Deus na vida dela, porque ficou ela e suas 2 noras. E ela virou para as suas noras. Eu acho lindo essa passagem, né? Ela é muito citada em casamento, né? A de Ruth com a Noemi, né? Ruth fala com a Noemi. Eu mesmo no meu casamento coloquei esse versículo. E achei interessante que ela falou: minhas filhas, olha só, eu já estou de idade, não tenho como dar filhos para vocês casarem. Volte para a casa de vocês, vão lá, ó. Vão viver a vida de vocês. Vocês têm uma chance de refazer a vida de vocês. Vocês sabem dessa história, todos que estão aqui, que já são cristãos, sabem que é difícil pregar para crente. É difícil pregar para crente, porque é o que o bispo falou. Eles gostam muito de palavras, né? Mais de conserto, mudança. Eles gostam muito, às vezes, de pular, né? Profetizar para o outro, pregar conserto para o outro, ver a vida do outro, mas olhar para a nossa vida é difícil. Olhar para dentro de nós mesmos é muito difícil. Mas aquela mulher, a gente tem um relato de uma mulher que ela falou: não, vou concluir. E aí, às
Uma foi embora, né? Vou seguir minha vida, vou casar de novo, né? Que é difícil. Mas a outra falou assim, não deve ter pensado, vamos pensar juntos. Vamos pensar, não, minha sogra está de idade. Ela vai ficar sozinha, perdeu o marido, perdeu os filhos, vai ficar sozinha, eu vou ficar com ela, né? E vou dar continuidade, vamos lá. Aí ela virou e ela falou, vai embora, não insista para que eu te deixe. Aleluia. Você vê que qualquer coisinha, a gente tem uma amiga, ou a gente tem amigos. Qualquer coisinha que nossos amigos fazem, dá vontade de largar eles, vamos. Mas ela falou, não insista para que me deixe, para que eu te deixe. Aonde você for, olha que interessante essa palavra, esse resgate de amor. Né? Um resgate de amor. Porque muitas pessoas, olha, preste atenção para os novos. Tem pessoas novas e tem pessoas de idade também, que quando a mãe, a avó fala, não quer mais ouvir. Pessoas de idade, os novos tem que prestar atenção, os novos não gostam muito de ouvir os pais. Não gostam mais de ouvir os idosos. Eu me lembro quando eu era nova, eu gostava de conversar com os idosos. Eu gostava de ouvir os idosos. Sabe por quê? Eles têm uma palavra. Eles já viveram. Então eles sabem nos aconselhar. Mas o jovem hoje não quer a caneta. O jovem não, porque minha amiga fala para mim, sair transando mesmo. Eu me lembro de uma amiga do meu filho, que ela falava que, desculpa a palavra que eu vou usar, mas ela usava assim no meio dos meninos, que o órgão dela era meio que pra dar mesmo, se ela era novinha. Então os jovens estão assim, usa esse vocabulário. No nosso tempo era difícil. Olha, eu vou falar para vocês, eu fui estudar, eu estudei até uma certa série na minha vida, mas com 16 anos eu me casei, fiquei grávida, então eu não pude dar continuidade nos meus estudos. E a minha avó era muito interessante, porque o castigo da minha avó não era deixar, porque a gente não tinha celular, a gente não tinha na televisão, era de não ir para a escola. Olha só o castigo que antigamente as pessoas davam. Não vai para a escola, minha tia ficava nada, quando a minha avó fazia assim, a gente chorava. E minha avó falava, não vai para a escola. A gente ficava uma semana sem ir para a escola, a gente chorava. Então, o que acontece? A gente vai botando na cabeça que o estudo não é tão importante, mas ele é muito importante na vida do ser humano. O estudo, o conhecimento. Irmão, o conhecimento é a coisa melhor que tem na vida. Você conhecer das coisas, conhecer a palavra de Deus, mas conhecer sobre o autoconhecimento, conhecer de si mesmo, porque muitas vezes nós não conhecemos a história das pessoas. Eu estava falando com meu esposo. Ontem eu fui num casamento, e antes de eu ir nesse casamento com meu esposo, a gente não pode falar de ninguém, de nada, não pode falar de nada. Sabe por quê? Ele não estava falando, não, eu que senti isso, porque é da história do casamento. Porque você não conhece a história da pessoa, você não conhece a vida da pessoa. E nós, seres humanos, temos mania de julgar tudo, sem conhecer, sem saber, sem ver, sem viver. Porque quem sabe do casamento é quem está lá dentro. Nem a mãe, às vezes, sabe o que é aquele casamento de verdade. Eu tenho uma amiga que tem 70 anos. Todas as vezes que a gente para para tomar um café, para conversar, ela não tem outro assunto. É sobre a tristeza do coração dela, é sobre o que o esposo dela fez há não sei quantos anos atrás. E eles vivem ainda hoje, mas ela tem tanta mágoa, ela tem tanta tristeza, que ela não vive. Ela é uma mulher presa ao casamento, mas a mãe dela avisou ela lá. Todas as vezes que ela conversa comigo, ela fala, minha mãe me avisou. Meu Deus. Minha mãe falou comigo. Mas não ouve o mais velho, não ouve a mãe, não ouve o pai, não ouve ninguém. E sai fazendo tudo que quer fazer. Então essa mulher, Noemi, nós vamos ver lá na história de Noemi, que a Noemi ouviu a sogra dela. Ruth ouviu a sogra dela. Ruth obedeceu. Eu estava falando com meu esposo
hoje nós estávamos vendo aquele programa que fala sobre casamento, né, da filha lá do bispo, né? E o que eu achei interessante em todas as falas da pessoa que passaram, falava sobre obediência. Obedecer. O segredo está aí. Obedecer. Esse é um mistério. E as pessoas, elas querem fazer o que vem na cabeça. Não é só o mundo não, tá? Porque a gente fica falando do mundo, mas nós, crentes, fazemos o que queremos. Nós não perguntamos a Deus se temos que ir, se temos que fazer. Não esperamos a resposta dele. Eu faço o que eu quero. Eu faço o que vem na minha cabeça. Eu vou mesmo. Eu me lembro de um testemunho de uma jovem que Deus me mandou lá. E Deus falou assim, ó, Deus me usando, falou, estou cortando o laço. Depois, bispo, ela falou para mim que ela queria aquele laço. Ela falou, eu queria cair naquele laço que você veio na minha casa. E Deus cortou o laço, mas eu queria aquele laço para mim. Meu Deus. Meu Deus. Existe assim, irmãos. Conhece a palavra, nasceu no Evangelho e falou que eu queria cair naquele laço. Você veio, ela ficou com raiva. Você veio mandada pelo Senhor, mas eu queria esse laço para a minha vida. É dessa forma. Conhecer uma palavra, sendo usada, ela era usada por Deus. Irmãos, e aqueles que obedecem a Deus. Eu estava nessa mesma casa. Eu fui fazer uma visita, saí de uma consagração e fui fazer uma visita. Eu tenho um filho de 43 anos, pastor Michel, e um filho de 35 anos, que é o pastor Kleber Fontes. Se vocês botarem no YouTube, vocês vão ver quanto aquela maravilha, parece um passarinho. E aí, eu estava orando pela essa mesma jovem que eu estou falando que ela falou isso. Aí eu, quando cheguei, sentei na cama, Deus falou assim, levanta, vai para casa. Porque esse meu filho de 35 anos, eu botava ele no lugar, quando eu chegava, ele estava no mesmo lugar que eu deixava ele. Ele não era um menino. Mais tarde, quando ele cresceu, ele me deu uns trabalhinhos na escola. Mas, nessa época, ele era muito obediente. E eu falei, Jesus, eu vim aqui orar. O Senhor me manda ir para casa. Ele, vai para casa agora. E eu fui. Chegou lá, meu filho não estava no lugar que eu deixei ele, meu filho estava no bar, jogando aquelas maquinazinhas que tinha diferente. Flipper, isso aí. Estava lá jogando, e eu falei, meu filho, você está fazendo o que aqui? Aí peguei ele pelo colo, vamos para casa. Eu peguei pelo colo, pela mão, vamos para casa. E aí fomos. Então, o que acontece? Obedecer. Se ele fala com a gente, com o crente. Porque se eu fosse, não, eu estou fazendo a obra, Jesus. Eu estou fazendo a obra. Aí depois meu filho entrava pro lado ruim, aí eu ia falar, poxa Deus, você não me ajudou, não guardou meu filho? Ele ia falar, você não foi no dia que eu te mandei. Você não obedeceu, você não foi na reunião da escola dele, você não esteve ao lado dele, você não beijou ele, você não abraçou ele. E tinha um programa quando meus filhos eram pequenos, na 93, que o irmão, não sei quem lembra disso, o irmão falou assim, você já beijou seu filho hoje? Era uma profundidade aquele programa, que falava, você já beijou seu filho hoje? Você já abraçou seu filho hoje? E aí toda hora que o pastor ia lá falar, não ia lá pegar para o meus filhos, beijar e abraçar, porque olha irmãos, ninguém dá o que não sabe, ninguém dá o que não tem conhecimento. Você pode não ter crescido com o amor de mãe e pai, como nós ouvimos hoje uma história sobre uma reportagem de um senhor que viveu numa fazenda e não teve amor, ele falou, não teve amor de pai, de mãe, e isso é uma verdade. Pessoas que nascem, que vivem num lar desajustado, sem alicerce, ele não sabe, como falava para você, eu não sabia conversar. Por que eu não sabia conversar? Porque eu nasci num lar tribulado, de brigas. E uma pessoa que vive num lar de briga, ela só sabe o quê? Brigar. Por isso você critica
a sua amiga que só briga com você, que fala só. Quem vive no lar, que só as pessoas só fazem fofoca, ela só faz o quê? Fofoca, ela não sabe, irmão. Ela vai ter que aprender a viver uma outra vida. E graças a Deus que o Evangelho tem isso. Eu não pego, irmão, eu pego bem diferente. Porque é uma realidade. Não adianta nós vivermos. É necessária a palavra, mas é necessário você aprender a viver a palavra. Aleluia. Você precisa aprender a se conhecer, a vivenciar você. Não é o outro. Não se preocupe com a vida do outro. Se preocupe em conhecer você. Quem é você? Quem sou eu? Maravilha. Nós temos mania de colocar a culpa de Deus em tudo. Meu relacionamento com meu marido não dá certo, é Deus. Ou o diabo. O diabo tem culpa de tudo. Irmão, não é o diabo que tem culpa de tudo, não. Ele faz mesmo. Mas ele espera, ele vive. O que a palavra diz? Que ele vive ao derredor, procurando a quem entregar. E ele só vai te entregar se você der motivo. Se você der brecha para ele entrar. Então ele fica ao derredor. Ele fica esperando nós permitir que ele entre. E uma vez eu estava com uma amiga no monte, a gente estava conversando, eu falei, mas como que você vive essa situação? Eu comentando com ela, e ela comentando comigo a situação dela, e eu falei, sabe por quê? Porque eu sei qual é a estratégia do diabo na minha vida. Eu sei aonde o diabo quer me jogar. Eu já me conheço a astúcia dele. Então eu não vou dar a brecha para ele entrar na minha vida. Porque ele só vai entrar na minha vida se eu der brecha a ele. Ele não vai fazer com você, nem com ninguém da sua família, nem com a sua casa, o que você não permitir a ele fazer. Gente, o copo sumiu que eu não vi. E eu tenho uma lá na igreja, tenho uma assistente social, ela está trabalhando no abrigo, e ela falou, o que tem de crente, de pessoas que se dizem, qual é a sua religião? Sou evangélico. Aí quando ela vai ver, ele bebe, ele cheira, ele faz tudo. Aí está falando que é evangélico. Mas que evangelho é esse? Que evangelho é o que? Renúncia. É você renunciar. Então, quando voltando à minha vida, eu nasci em um lar atribulado. Mas nem por isso eu dei um lar atribulado meus filhos. E nem por isso eu não fui buscar conhecimento para aprender a conversar. Porque eu já era mulher adulta, eu não sabia conversar. Eu só sabia brigar. Até hoje eu faço cuidado com o tempo, eu só falo alto. Aí se eu não conhecer uma amiga que ela fala baixo, aí eu baixo a voz também. Porque vocês já perceberam isso? Quando você está no meio de alguém que está gritando, se você não prestar atenção, você grita também, você começa a falar alto. Mas se você não estiver no meio você não vai pegar uma postura, né? O meu neto, eu tenho uma amiga, e ela é toda chique. Ela é toda chique. Ela tem um jeitinho todo chique. Aí o meu neto, observador, e fala, não, vó, quando você está perto da sua amiga, você fica toda chique. Quando a criança, você vê quando a criança observa a gente? Porque ela não é que eu vou, tipo assim, que fala pior. Não, eu acho bonito o jeito que ela faz, o jeito que ela se porta. Então isso tudo é o que eu quero dizer para vocês, é um aprendizado. Nós podemos aprender a ser diferentes, porque o Evangelho nos convida a isso. Sabe quem nos convida a ser educado? A falar bem, a viver uma nova vida, o Evangelho. Deus nos resgatou do nosso lar atribulado. Noemi falou o quê? Não me chame mais Noemi. Meu nome não é Noemi, é Mara. Me chame Mara. A amargura tomou conta de mim. E se eu e você não tomarmos cuidado, se eu e você não tomarmos atenção, nós ficamos igual Noemi. Porque o propósito
o diabo ele veio o quê? Roubar, matar e destruir. Por que você, quando está muito alegre, você está toda bonita, em lugares que você vai, né? Você bota aquela roupa bonita, você vai toda bonita, aí quando você chega lá, está aquele escalafão, tem sempre uma que vai fazer você sentir nada. Desse jeito. Né? Jesus! Não é? Você chega toda bonita no salto, você esforçou, né? O carro danado, fez uma plancha, né? Você botou uma roupa mais social e vai. Aí ela olha pra você. E você entra naquela. Se você tiver uma autoestima baixa, você entra naquela. Ela te convida a descer no céu que você desce. Meu Deus! Mas Jesus está aqui para nos resgatar. Resgatar sua autoestima, resgatar sua beleza, resgatar sua vida com Ele, resgatar sua dignidade. Porque o diabo ele quer roubar sua dignidade. Ele quer roubar. E nós vemos que ela voltou para Belém. Noemi voltou para Belém. Voltou para Ruth. E ela falou: minha filha, tem um remidor aqui. E Ruth ficou na responsabilidade, porque viúva, naquela época, não podia trabalhar, não é isso? Eles não podiam trabalhar. Então Ruth, como era mais nova, foi para pegar a espiga. E lá, a sogra ensinou a ela como queria que se portar. Tem alguém da família que você vai poder ir e ele vai poder nos ajudar. Quem é Boaz? Né? E o que Noemi, o nome Noemi significava agradável. Ela era agradável, Noemi. Tanto que a nora dela, as duas noras, quando o filho morreu, não foi atrás dela. Foi com ela era agradável. Mas depois ela falou assim: não, o diabo roubou. Né? O inimigo tentou roubar. E ela falou: não me chama mais Noemi, me chame Mara. Eu sou uma mulher amargurada. Mas Jesus resgatou ela. E Jesus está aqui nesta noite para te resgatar também. Aleluia! Ele quer resgatar você, resgatar sua família, resgatar sua dignidade. Eu vou falar sempre essa palavra, porque o Espírito Santo está me conduzindo a falar sobre a dignidade. Aleluia! Ele vai resgatar a sua dignidade. Ele vai tirar essa má fama que com o seu outro comportamento tinha, porque Deus, Ele é resgatador. Ele é remidor. E não existe maior remidor do que Jesus, que nos redimiu na cruz do Calvário. Ele foi na cruz, se entregou seu único filho, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Mas livres. Porque tem crente que está amarrado. Está amarrado ao pecado. Está amarrado à mentira. Está amarrado à soberba. Ele se sente o cara. Ele chegou lá e ele se sente o cara. Se sente que é. E se você não tiver com a estima boa, se você não se sente nada. Ele passa, que aquele perfume que agora a onda é usar perfume importado, né? Esse perfume gostosão, que já cheira, né? Aí parece que o Espírito Santo tem aquele cheiro. Não tem. Não que você não vai usar perfume, entenda muito bem, não. Ninguém vai sair entendendo. Jesus não gosta disso, não. A gente tem que andar cheirosa, bonita. Mas não é necessário. A nossa necessidade, nós temos que usar o perfume de Cristo. Viver o perfume de Cristo. Jesus quer te dar vida nova. Como deu vida nova a Noemi e Ruth. Jesus quer resgatar a dignidade que resgatou de Noemi e Ruth. E ela foi e obedeceu. O que significa deitar os pés? Qual é o significado de deitar os pés? É submissão. Deitar os pés, como a Noemi
falou, Ruth, vá até aquele homem. E lá você vai deitar aos pés dele. Se lave, ó, se fique bem limpinha e vai lá e deita aos pés dele. E ela foi. Que significa submissão. Demonstrar que ela queria ele como esposo para a vida dela. A submissão, irmãos, não é essa submissão que o mundo fala. Submissão é você viver com o homem que bebe, que bate. Você tem que aguentar ele, você tem que viver a vida toda com ele. Não é nada disso, não é submissão. Isso foi escolha errada que essa mulher fez no passado. Não ouviu pai, não ouviu mãe, não ouviu ninguém e escolheu mal para a vida dela. Você já estava vendo um pastor pregando e eu falei com meu esposo, olha só, que maravilha, pensa como eu. Porque ele estava falando assim, olha, se você tem uma luta há 10 anos, isso não é luta. Isso não é luta. Você tem que rever. Por quê? Você vai para a escola, você estuda. No final do mês você faz o quê? Uma prova. E a prova você passa ou não? Não é verdade? Você faz a prova. Não, você fica o mês todo fazendo prova. Todo dia você vai para a sala de aula, você faz prova. A vida inteira você faz prova. Um ano você não sai da prova. 10 anos, 10 anos, 10 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Não, está errado, tem alguma coisa errada aí. Se 10 anos você está na mesma prova, reveja os seus conceitos. Reveja a sua vida. 10 anos. 10 anos, Deus, deve ter 10 anos que meu marido está desempregado porque ele não quer trabalhar. Ele não gosta de trabalho. Que 10 anos não vai trabalhar, gente, está 10 anos desempregado. Gente, hoje se você pegar água, você vende. Se você pegar água, você vende. Se você fizer um bolo de pote, você vende. Se você fizer um bolo, cortar em pedaços, você vende. Mas tem que ter disposição. Tem que ter disposição. Eu estou na luta porque eu estou na luta há 10 anos, meu marido não trabalha, eu não trabalho também porque tenho filho, e o filho é a luta, sua luta. Se você fala isso na frente do seu filho, a autoestima dele não vai dar nada, ele não vai ser nada na vida. Se você ficar falando todo dia, eu não trabalho por causa do meu filho, eu não trabalho por causa de você. Filhos é bênção na nossa vida. Eu não trabalho porque eu não quero, eu não trabalho porque eu estou esperando seu pai tomar uma decisão, porque eu não gosto de trabalho igual a ele. Fale qualquer coisa, mas não fale que é por causa do garoto, por causa da menina. Eu pego no consultório, peguei uma jovem que ela estava com crise de ansiedade. Sabe como é que eu achei a raiz da crise de ansiedade? A gente trabalha com o que a pessoa fala, né? Associação livre. Você vai me falando e eu vou analisando o que está acontecendo com você. E o pai dela falava, olha, se você não passar no vestibular esse ano, eu vou para... Ele queria ir para o interior do Rio. E a menina nova, novinha, ela se sentiu o quê? Sobrecarregada, estressada, porque ela se viu na obrigação de passar no vestibular. Uma carga que a outra pessoa joga em cima da outra. Ele poderia ir e deixar ela aqui na casa, né? E ela não queria voltar para o interior. Já tinha mais uma aqui. E aí, peguei ela para tratar dela, fui tratando, ela passou. Hoje ela está formada, é uma contadora, né? Já sustenta a casa, ajuda também na casa. E várias coisas. Eu peguei um jovem que toda vez que eu vejo, eu me lembro, a primeira vez que ele entrou no meu consultório, ele falou, eu quero uma família. Eu quero ter uma família. É o desejo do coração dele. Ter uma família. E ele não consegue ficar com uma namorada. É novo, bonito, arruma cada namorada bonita, inclusive essa que
se conheceu lá, na esfera lá, depois namorou e perdeu essa bênção. Perdeu essa bênção. Porque o desejo dele de ter uma família faz com que ele não tenha. Porque ele não consegue vivenciar uma família que ele não teve. Ele não sabe o que é. O avô e a avó separou, o pai e a mãe separaram. Então, a gente sai falando das pessoas, sem saber a história delas. E é isso que Deus quer nessa noite, na minha e na sua vida. Que você pare e preste atenção nas pessoas, na vivência dela. Eu como pastora, você como pastor, você como missionária, como presbítero, como diaconisa, diácono. Pare de julgar e comece a ouvir a história do outro. Porque não é fácil ouvir não, a gente quer opinar. A gente quer impor o que as pessoas fazem. Quer ensinar, a gente não ouve, bicho. A gente tem que ouvir, acolher. Eu trabalho também com o filho mais velho. Eu sou professora de data dos psicanalistas que estão se formando. Eu atendo eles, vou analisar se ele pode ser um psicanalista ou não, se ele tem algum distúrbio. Eu tenho que ver isso tudo, uma responsabilidade muito grande. Então, eu nunca tinha acontecido isso comigo. Já atendi homem homossexual, mas mulher nunca tinha atendido. Essa semana eu atendi uma, aí a gente não sabe agora, a gente tem que se policiar muito com o cara, né? Que ela estava falando que morava com o pai e com a mãe, mas no final de semana ela era casada. E aí, numa das conversas, eu virei e falei assim, mas se o companheiro não se importa, ela não. Aí se o companheiro não se importa, você ficar a semana toda lá e só os finais de semana? Não, eu não tenho companheira, eu tenho uma companheira. Há 9 anos eu moro com uma companheira. Olha, a pastora não pode estar ali. Não posso. Ali é a psicanalista. E não posso censurar, nem com. Eu não faço. E aí, ela foi falando seus relatos, eu vou falar para você. Já tenho mais de 10 anos na área. E eu depois falei para minha esposa, agora foi difícil. Não chegou. Eu fiz uma pergunta muito difícil. Se fosse outra época, eu ia danar ou chorar. Eu ia danar, sinceramente, eu ia chorar muito. Por isso que o psicanalista tem que fazer análise gestativa. O psicólogo tem que fazer análise gestativa. Porque ele tem que se tratar. Ele não pode ficar sem se tratar. E ele precisa de tratamento a vida inteira. Todos nós. Não pense você que tem. Eu tenho Jesus, eu não preciso. Eu tenho Jesus, sou pastora e eu preciso. Eu também, glória a Deus. Eu também Nós precisamos. Porque a análise deveria ser como uma cesta básica na nossa vida. Você não precisa ir no ginecologista, você não precisa ir no ortopedista, você não precisa ir em todos os médicos, você precisa tratar da sua mente. Aliás, não é só da mente, não, é das suas emoções. Porque eles vão dizer, eu sinto inveja. Você sente inveja, você sente raiva. E eu vou falar para você aqui, e você erra. Eu erro, nós erramos. E nós queremos dizer que não erramos. A nossa fala é sempre assim, se fosse eu, não faria isso. Mas erra de outra forma. A Bíblia fala isso, não sou eu que estou falando. Todos pecaram, não é destituídos estão, mas Ele deu o seu Filho e hoje nós obtemos um perdão. Mas isso não impede a gente de errar, não, bispo. A gente erra no olhar, a gente erra nas conclusões, nós erramos em achar. Quantas vezes eu acho e você acha também? E não, depois você vai ver que não era aquilo que você achou. Porque nós não nos vemos como somos. Humano, pecadores, infalíveis, errantes, nós somos.
Não tem ninguém aqui que não erre. Eu erro, você erra, nós erramos, mas nós temos sangue de Jesus que nos purifica. Mas isso não nos dá o direito de errar e ficar errando a vida inteira, por falta de conhecimento. Por não conhecer a palavra, por não conhecer a si mesmo. Então elas voltaram. E Ruth conseguiu. Através de quê? Obediência. E hoje nós estamos falando, não sei se eu concluí, esse programa de casamento. E lá todos os testemunhos que eram dados, as pessoas falavam na palavra obediência. Nós obedecíamos tudo que o bispo falava, tudo que estava dando na escola, nós obedecíamos. E quantas de nós, liderança, isso aqui não é para os membros não, agora é para a liderança, fala assim, não vou não, escola dominical, não preciso mais não, sei tudo. Tem pastor que nem dá. Todo dia a mesma coisa, eu me lembro, mas já falou assim para mim uma vez, eu estava indo para a igreja. Não, a gente vai para a igreja, todo dia a mesma coisa, né? Eu falei para ela, impulsionadora do Espírito Santo, eu não sou boazinha também não, tá irmão? Não sou boazinha não. Impulsionadora do Espírito Santo, você não. Porque se você pregar o Salmo 23, você prega de um jeito. Se o pastor lá atrás pregar o Salmo de 23, ele vai pregar do outro. Se a irmã pregar, vai pregar do jeito. O outro vai pregar, então não é a mesma coisa. Cada um de nós não somos mesmos? Somos diferentes? Então o evangelho é novidade. Se você está numa igreja que você não está se sentindo livre, se você não está bem, sai dela. Não estou mandando você embora do evangelho, não. Nós vamos procurar um lugar que você se sinta bem, porque o evangelho é liberdade. Você tem que aonde tem liberdade, não é libertinagem. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Foi na hora que eu tirei o pano, botei aqui. Porque as pessoas, elas confundem também as palavras. Eu posso. A palavra diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas você não pode pecar. Você pode sair do pecado. Você pode viver uma vida nova. Mas você não pode viver a vida velha. Do mesmo jeito que estava no Evangelho. E se você hoje olhar, e se você viver no meio de pessoas evangélicas, você vai se assustar. Porque está igual ao mundo. Fala igual ao mundo. Anda igual ao mundo. Deus, olha aí, Jesus. E Jesus? E a transformação que a Bíblia fala? Não é verdade? Eu estava falando no salão essa semana. Aí eu estava falando. Eu estava no Guanabara. E quando eu cheguei, o senhor estava na fila. E eu fiquei meio constrangida porque ele era mais velho que eu. E ele poderia passar. Eu me constrangi, não senti. E aí, conversando com ele, ele falou assim: a senhora é professora? Eu falei: sou. Aí ele virou: a senhora é crente? Sou. Eu não falei para ele que era crente. Mas vou tornar a dizer: não sou boazinha, não. É porque o Espírito Santo, eu dou lugar ao Espírito Santo. Porque você já ouviu uma pessoa que eu aprendi assim, não parece falar assim: eu sou da madrugada. E você vai vindo com as palavras entram no seu coração. Ele falou, e eu ouvia muito assim: eu dou uma boiada para não sair da briga, para não entrar numa briga. Não, dou um boi para não sair de uma briga, e uma boiada para não sair dela. Eu adorava isso. Ô Jesus, eu também. E quantos de nós não adoramos isso? E se deixar, a gente faz isso na igreja também. Roda pra nós. A peruca. Desse jeito, Jesus. Se nós não nos policiar, se nós não nos conhecer, se nós não prestarmos atenção nas nossas emoções, se a gente não se olhar, não tiver o espelho na nossa frente, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. É verdade. Eu faço curso, agora eu já estudei, já fiz curso. Agora o meu sonho era fazer costura. Costurar para mim, não quero costurar para fora, não.
pessoas ficam rindo de mim. Eu agora não sei o que é fazer costura. Eu estou no curso de costura. Eu não quero ficar no meio das crentes que tem lá. E não queria que nenhuma daquelas fosse minhas ovelhas. Deus, que forte. Meu Eita, Deus. glória. O dia que eu saio, eu saio passando mal pelo comportamento das crentes. Não, das crentes no curso. São as mais egoístas, as que sentam na máquina e não quer sair do outro sentado. Meu Deus. Diante de Deus. Aleluia. Com glória. Não faz isso não. É as crentes. É desse jeito, Jesus. Então a gente tem que se policiar. Por isso que eu estou falando. Até banco de igreja briga. Eu sou liderança esse banco aqui, eu sento aqui desde que eu me converti. E o banco é seu. Você comprou banco. E geralmente a gente não é especialista. Toma aí, tá bom? Fica aí. Obrigado, papai. Glória a Aí briga por causa de banco, briga por causa da cantina, da comida, briga por causa Ó, Jesus, que evangelho é esse? uma fome que eles se bobear, querem levar tudo para casa. Meu Deus. Querem dar os visitantes. Eu fico quando Deus. Eu falei, quer a cadeira? eu tenho que ficar olhando A mão da cadeira da igreja. E os crentes falam tudo. A posição? Meu Deus. Eu tenho que ficar tomando conta do ponto. Eu fui no casamento, você tem perto lá, ali perto da cozinha. Meu Deus do céu. Eu estava vendo as mulheres dando um troço, tudo crente. Não estou falando de quem não é crente não, tá, irmão? Hoje o pau é pra gente mesmo. Eita, glória. Glória a Deus. E elas querendo guardar o salgadinho, não queria não. O povo que saiu de casa. Eu fiz unha, eu fiz cabelo para ir no casamento. Eu falei, eu vou sair só depois do povo. Meu marido nem foi só na cerimônia, foi pra lá, me deixou. Ainda bem que eu levei uma amiga, senão ele ia me deixar sozinha. Ele não gosta de ir pra festa. Não gosta. Não gosta. E aí, eu fui, eu disse, não, já fiz cabelo, eu vou comer bolo. Que isso, olha, come. Quero comer bolo. Aí sentei lá. Irmãos, que você não quero cozinha, gente, eu só via igual. E o povo lá sem comer. E tá guardando o troço, solta o troço, dá comida pro povo, tu não convidou, tu não fez, tu tem que dar comida assim. Se tem, se não tivesse, é uma coisa. Não tem. Graças a Deus, ela já tá limpou a cozinha. Comida. Ou então, Agora já tá limpou a cozinha. Ele nos deu esse poder de orar. Pode Não é deixar. verdade? Aí fica querendo guardar tudo. Vou chegar em casa, comer, tudo comer. Gente, não é assim que a banda toca. Primeiro na igreja os visitantes. Depois os crentes comem. É, Jesus, é assim. Não, os visitantes estão com fome. Os crentes E os de comem. dentro, Oi, irmão, Deus quer educar, Ele quer nos educar. Deus quer nos educar. Deus precisa que as pessoas se convertam. E o diabo tem trabalhado no nosso meio. Tem trabalhado nas nossas vidas. Muitas vezes nós temos dado lugar ao diabo. E a palavra de Deus não deixa lugar ao diabo. Mas pastor, tu está saindo do tema. Não estou saindo. Porque Deus quer nos resgatar, quer nos redimir. Esses pecados que muitas vezes eu e você, nós pastores, não estamos atentando para isso. Verdade. E a panelinha só canta quem é amigo do pastor. Meu Só canta Deus. quem é amigo do pastor, quem é amigo das irmãs da mesa. Porque se for uma pessoa lá que canta e não tiver amigo, não tiver quem indicou, igual o mundo. O mundo só trabalha quem te. Você é capaz ou não? Quem ajudava ele, não sei o que. Você não trabalha. Você não é diretor.
porque pela sua capacidade. É quem te indicou. Né? Você não ganha nada quem trabalha com isso, porque você tem uma competência de ser engenheiro. Não, é quem indicou você, a sua firma. E a igreja também é a mesma coisa. Quem te indicou vai cantar. Se ele te indicar, tu não canta lá não. Ninguém pega. Amém? Isso é para mim também, irmãos. Não é para vocês só não. Não é para você só, isso é para mim também. E se eu deixar, eu faço também. Porque eu sou uma vaga. Eu fui concedida pelo pecado, não. E eu tenho que lutar contra a minha carne. Eu tenho que lutar contra a minha carne. A nossa carne fala mais que o Espírito, muitas vezes. Porque nós damos lugar a ele. A carne. E depois a gente se justifica. Aí eu falo, foi a carne. A culpa é da carne. O Espírito Santo vive em mim, em você, em nós, na igreja do Senhor. Aonde está o Espírito Santo aí? Então deixa Deus nos resgatar. Essa noite, é noite, às vezes, pastor, a gente tem que marchar mesmo. Outro dia eu acordei e Deus me falou assim, marcha, pisa na cabeça da serpente. Nós temos que marchar, pisa na cabeça da serpente. Mas temos que analisar. Temos que ler o texto todo. Temos que pedir sabedoria a Deus. Para que eu e você venhamos a nos converter verdadeiramente. Irmão, eu não sabia amar. Você pensa que amar é fácil? Amar não é fácil. Amar quem te ama, amar seu filho, amar seu trabalho. Gente, mulher é tudo pra mim. Eu amo tudo. Mas que eu amo essa criança. Não, amanhã. Esse é o verdadeiro amor. Ela vem me abraçou. Me ajuda. E é claro. Ela me escolheu no outro. É fácil, mas amar uma pessoa que não gosta, uma criança que responde, uma criança que te ajuda através da resposta, uma criança que está te pedindo ajuda, geralmente quem está fazendo pirraça na igreja, pastor. Quem está fazendo pirraça em casa, quem está precisando de ajuda. E a gente não vê dessa forma, é difícil, mas a gente precisa aprender, precisamos pedir ajuda a Deus para a gente cuidar das pessoas, acolher. E essa jovem, que eu estou falando, ela passou por vários abusos. E um dos abusos, ela passou tal que o homem se abusou dela. E aí ela foi, já só que um casal acolheu ela, e ela falou que não queria que chamasse e aí foi um psiquiatra para atender ela, um psiquiatra e uma psicóloga. Chegando lá, o psiquiatra estava perguntando, tem coisas, irmãos, que você não precisa perguntar. Você tem que acolher. Não fica perguntando, já, o que tu fez? Tu passou, o que tu fez? Como é que foi? Você não sabe que é uma coisa horrível. Uma mulher passar pelo abuso é horrível. É horrível roubar uma alma de você, que você não permitiu. Até esposo. Se o marido quer ter sexo, se ela não estiver disponível naquele dia, passa seu escroto se ele for tiver relação com ela, com o sentimento dela. Imagine na rua, na rua, de 14 anos. E aí perguntando tudo a esposa, depois ela falou que aí tiraram psiquiatras, pessoas, e foi um psicólogo. E a psicóloga falou para ela assim, eu estou contigo. Sim, eu sou. Abraçou ela e chorou. E sabe que a gente não pode fazer isso, chorar. Ela falou assim, eu tenho 8 anos de profissional. Eu nunca chorei. Mas hoje eu senti chorar forte. E aquilo